período da quarentena nos deu essa possibilidade de nos prepararmos. Nós antecipamos a inauguração da ala nova do Hospital Universitário, Hospital Municipal, então são mais 30 leitos de clínica médica e 10 leitos de UTI. Nós transformamos uma ala que já existia dentro do Hospital Municipal em ala exclusiva do coronavírus, são 16 leitos de clínica médica. Esse hospital universitário já tem 20 leitos funcionando e a partir de domingo, próximo domingo, a UPA Central será o nosso hospital de campanha para o coronavírus, são mais 50 leitos. Além disso, nós temos 50 leitos de UTI no hospital regional, 40 leitos de UTI no hospital regional e a possibilidade de abrir mais 20 leitos no Hospital São Lucas, que é um prédio particular da iniciativa privada, mas que de forma escalonada a gente pode adquirir os leitos e abri-los. Então a gente tem uma retaguarda importante nesse momento de leitos de clínica médica e de leitos de UTI. Só na rede pública municipal, nesse momento, nós temos 90 respiradores, entre respiradores alugados, adquiridos pela prefeitura, sem contar os leitos de UTI do Hospital Regional do Vale do Paraíba, aqui em Taubaté, que são mais 40 leitos de UTI, e o Estado se comprometeu, a partir do momento em que essa curva atingiu o seu pico, a abrir mais 50 leitos nesse hospital, 40 de clínica médica e mais 10 de UTI. Então, nesse momento, a gente tem a retaguarda hospitalar necessária para enfrentar o pico da pandemia. O obstáculo principal é um conflito entre a presidência da República e as medidas adotadas entre os estados e os municípios. Há um conflito de compreensão do problema. O presidente ele tem dito reiteradamente desde o seu pronunciamento no mês de março que a gripe que o Covid era uma gripe de menor importância. Isso nos gerou um efeito que é uma descrença em certa parte da população na gravidade do problema. O problema é grave, o município se preparou para enfrentar, mas ele é muito grave. Existe uma taxa de letalidade alta, existe um contágio muito fácil, muito rápido, e esse enfrentamento que o município vem fazendo em relação ao isolamento, ele é um pouco prejudicado em razão desse conflito que acontece, em razão de uma forma de enxergar que o governo federal adota nos últimos dias de tratar a crise como uma coisa de menor importância. Nós entendemos que havia espaço para fazer uma pequena flexibilização. Não tem sentido loja de automóvel não poder vender, não tem aglomeração, lava-jato não poder funcionar, enfim. Há algumas atividades econômicas que são similares a outras que estão abertas funcionando e que não acarretam nenhuma aglomeração. A ideia era essa. Nós conversamos com o Ministério Público, ele manifestou que há uma recomendação da Procuradoria-Geral de Justiça de que vale o decreto do Estado, que os municípios não podem flexibilizar. E essa recomendação vale para o Estado todo. O Dr. Darlan, portanto, formalizou essa recomendação, que é da PGJ. Nós falamos com ele mais uma vez, ele disse, olha, prefeito, é uma recomendação para todo o Ministério Público. Essa recomendação ela tem que ser seguida pelos municípios. A partir daí, eu falei com o Felício, inclusive, disse, Felício, aqui nós não vamos fazer flexibilização em razão dessa recomendação. Felício disse, olha, eu vou tentar fazer, mesmo porque ainda não há uma manifestação formal do Ministério Público local. Eu entendo que agora vigora, sem dúvida nenhuma, o decreto do governo do Estado. Há uma posição já firmada, inclusive agora, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, na questão de São José. Então, mesmo o recurso colocado pela Prefeitura de São José contra a decisão de primeira instância já foi negado liminarmente. Então, eu entendo que não resta outro caminho a não ser aguardar o dia 11 e fazer aí sim uma flexibilização programada com o governo do Estado. Eu acho que essa flexibilização ela tem que acontecer regionalmente. Não tem sentido Taubaté flexibilizar e Pindamonhangaba não, ou o contrário. Senão a gente vai ter uma migração das pessoas das cidades vizinhas para aquelas que fizeram flexibilização. Então, acho que a juíza acerta quando diz que essa flexibilização ela tem que ser regional. Não tem sentido um município fazer e os outros não. Eu acho que a partir de segunda-feira, o pensamento, a reflexão acerca dessa flexibilização,
ela tem de ser coletiva. Aliás, é uma ação que o Codivap já vem fazendo, criando um comitê para discutir essa flexibilização, quais comércios poderiam flexibilizar a partir do dia 12, quais as regras para acontecer essa flexibilização. O Codivap tem falado coletivamente com a secretaria, com o vice-governador e até com o próprio governador. Tem falado também com o comitê de contingenciamento do governo do estado, que é presidido pelo Dr. Davi Uip. A gente tem falado e conversado seguidamente. O estado mantém a posição de que o pico da doença ainda está para acontecer no início de maio e nós devemos ter, até o final dessa quarentena, no dia 11, 3.000 mortes só no estado de São Paulo. Então, por isso, a preocupação do comitê em manter as medidas de quarentena até o dia 11. Acho que o mau enfrentamento, sim. Um prefeito com uma postura irresponsável, que não acredita na gravidade do problema, que não toma as medidas necessárias para retaguarda hospitalar necessária, retaguardas com leitos de UTI. Eu acho que medidas administrativas que colidem com o sistema hoje, aliás, com a gravidade apontada pelo próprio Ministério da Saúde, pela Organização Mundial da Saúde, eu acho que medidas como essa levariam um prefeito a condutas irresponsáveis e eu acho que a população faria um juízo crítico. Agora, combater o problema, enfrentar um problema é obrigação nesse momento de qualquer gestor público. Eu acho que a população enxerga dessa forma, que a obrigação foi feita e que as cidades da região, elas hoje têm feito o enfrentamento necessário. Eu acho também que não é momento nenhum de se falar em eleição, aliás, como você disse, a gente nem sabe se a gente vai ter eleição em outubro. Eu acho que é o momento da gente sequer discutir, debater essa questão, mas sem dúvida nenhuma um momento de ultrapassar diferenças políticas, ultrapassar diferenças ideológicas, diferenças partidárias e todo mundo pensar em como é que a cidade vai se recuperar desse grave problema que foram 30 dias de quarentena. Como é que a economia vai se recuperar, como é que a cidade vai continuar enfrentando, porque o vírus não vai desaparecer. No dia em que a gente flexibilizar, o vírus continua circulando e a pandemia continua fazendo vítimas. O ideal é a gente flexibilizar tomando as medidas de segurança necessárias para preservar a população. Eu acho que o foco é esse. Quem faz o contrário disso, aí sim pode ter algum prejuízo num julgamento mais crítico na eleição. Eu acho que ter um vírus tão grave quanto o Covid-19 são, sem dúvida nenhuma, as fake news. Essas fake news elas são muito graves e elas são tão prejudiciais quanto o vírus, porque elas levam as pessoas a cometerem erros e esses erros podem gerar consequências mais graves. O papel da imprensa tem sido irrepreensível sobre esse aspecto, tem dado a notícia certa, tem checado a informação verdadeira, tem noticiado em cada localidade, em cada cidade, as decisões administrativas tomadas e hoje as pessoas elas têm procurado o veículo de comunicação, a imprensa séria para obter as informações. Eu acho que a fake news é de uma baita irresponsabilidade num momento tão crítico, tão perigoso como o que a gente está vivendo. Eu mesmo recebo muita notícia falsa, tenho procurado combater pelo site da prefeitura, pelas minhas mídias sociais ou até recomendando uma leitura à imprensa mais séria.